Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do grupo LAC Concursos. Meus queridos alunos, vamos então dar continuidade, né? As energias provocadoras de lesão corporal ou morte, não é mesmo? A aula de hoje tem como título Energias de ordem física. E eu sou a professora Débora e lhes convido agora, neste momento, para acompanhar a nossa aula aqui. Somente a título de reforço. Lembrem, nós temos, para ser vencido neste bloco, né, neste curso de medicina legal, energias de 4 ordens. Energias que podem provocar desde lesão corporal leve até morte. Até a morte. Então, são 4 espécies de energia capazes de causar lesão corporal de natureza leve, grave, gravíssima e mesmo também a morte. Então, as energias, elas são quais? Elas são as energias mecânicas, as energias químicas, as energias físicas e as energias físico-químicas. Então, nós temos que estudar essas 4 espécies de energia e suas particularidades. Energias de ordem mecânica e energias de ordem química, nós já vencemos. Aula de hoje, energia de ordem física. A próxima aula, energias de ordem físico-química e já vencemos este conteúdo. Pois bem, então me acompanhe aqui na tela, por gentileza. Então, nós ainda estamos no tema de traumatologia médico-legal. Hoje, energias de ordem física. As energias de ordem física, tal qual as energias de ordem mecânica, tal qual as energias de ordem química, são aquelas energias capazes de alterar, capazes de modificar, de desorganizar o quê? Né? As funções do corpo humano, da mesma forma que as demais energias. A diferença é como essas energias de ordem física atuam sobre o corpo humano, né? Então, a diferença delas é a particularidade de como cada uma atua sobre o corpo humano. Em especial, as energias de ordem física, elas podem atuar sobre o corpo humano de 6 maneiras, tá? Então, as energias de ordem física atuam sobre o corpo humano, causando lesão corporal, causando a morte, desorganizando, né? Desorganizando e lesionando os órgãos do próprio corpo humano, de 6 maneiras. A primeira maneira, nós temos a temperatura. Depois, que mais? Qual outra energia de ordem física? Além da temperatura, pressão atmosférica. Ao lado da pressão atmosférica, nós temos também a eletricidade. Ao lado da eletricidade, nós temos radioatividade. Ao lado de radioatividade, nós temos luz. Em seguida, nós temos som. Então, olha só, nós temos então a ser estudado temperatura, eletricidade, pressão atmosférica, radioatividade, luz e som. Então, quando fala energia de ordem química, imediatamente tem que vir à nossa mente. O quê? Eletricidade, pressão atmosférica, tá? Eletricidade, pressão atmosférica, temperatura, radioatividade, luz e som. Então, agem de 6 formas. Nós vamos estudar as particularidades de cada uma dessas formas. E agora me acompanhe aqui na tela, só para fins de introdução do nosso conteúdo. Olha só, energias de ordem física. São energias que alteram o estado físico do organismo, podendo causar desde lesão corporal até a morte. Essas energias agem de 6 formas, por meio da temperatura, por meio da pressão atmosférica, por meio da eletricidade, da radioatividade, da luz e do som. Nós vamos ver que quando trata-se de temperatura, nós temos lesão corporal ou até morte, tanto em relação a altas temperaturas, que causam as termonoses, né? Então, as lesões por queimadura, chamam-se termonoses, quanto pelas baixas temperaturas, que nós chamamos de geladura. Então, as lesões causadas pela temperatura podem ser o quê? Podem ser causadas pelo calor, que são as termonoses, ou pelo frio, que são as geladuras, também conhecida como pés de
trincheira. Nós vamos já já detalhar isso. Quando nós falamos de pressão, estamos falando de pressão atmosférica. Para isso, precisamos compreender um pouquinho o ato da respiração, o processo da respiração. Quando formos tratar de eletricidade, nós vamos ressaltar que nós temos duas modalidades de eletricidade. Nós temos a eletricidade natural, tá? Ou espontânea, e temos a eletricidade artificial, tá? Ou industrial. A eletricidade natural são os raios, né? São os raios, é uma descarga elétrica natural. A eletricidade artificial, né, são as correntes elétricas. Por exemplo, um transformador, né, uma lâmpada, uma tomada. Então, todas essas correntes elétricas que são criadas pelas mãos humanas. Quando falamos em radioatividade, nós vamos destacar que a radioatividade, ela atinge, né? Ela atinge diretamente as gerações futuras. Ela atinge diretamente a vítima, né? Mas ela ainda causa danos por tempo prolongado, atingindo também as gerações futuras. Nós vamos ver que a radioatividade, ela pode ser benéfica ao ser humano e maléfica. Ela pode ser benéfica no tratamento, por exemplo, do câncer, né? As radioterapias, as quimioterapias, e pode ser maléfica, como nós vimos o acidente na Rússia de Chernobyl, que até hoje nós temos vítimas, né, daquela explosão em Chernobyl. A luz, nós vamos ver a luz, que os nossos olhos, eles são sensíveis a determinadas ondas de luz. E a mesma coisa o som, né? Os nossos ouvidos, eles também são sensíveis em relação a determinados decibéis dessas ondas sonoras. Tá? Então, essas são as energias de ordem física, capazes de gerar dano ao corpo humano, capazes de alterar o estado físico do organismo. Pois bem, vamos passar agora a estudar cada uma delas. Cada uma delas. Vamos lá? Nós vamos começar com a temperatura, tá? Nós vamos começar estudando a primeira das energias físicas, que é a temperatura. A temperatura, ela pode representar o quê? Lesões produzidas tanto pelo calor quanto pelo frio. Então, o nosso corpo humano, ele é regulado para suportar determinadas temperaturas, sejam superiores ao corpo humano, à temperatura do corpo humano, seja inferior. Tá? Então, quando a temperatura é muito excessiva, o corpo humano não resiste e será ocasionado as termonoses, ou seja, as queimaduras provocadas pelo calor. Quando nós tivermos também ausência de calor, quando nós tivermos o frio, nós teremos o quê? Nós também teremos lesões denominadas geladuras, tá? Então, o nosso corpo, o corpo humano, ele não resiste, ele não é imune a altas temperaturas e nem a baixas temperaturas. Então, diante de altas temperaturas ou baixas temperaturas, o nosso corpo ele vai sofrer o quê? Lesões e até propriamente dita a morte. Então, vamos lá. As temperaturas, tanto calor quanto frio, elas representam o quê? Lesões. As lesões provocadas pelo calor, elas são denominadas de termonoses. Pessoal, gravem esse nome, registrem. Lesões provocadas pelo calor, termonoses. Lesões provocadas pelo calor, termonoses. Ou pelo frio, as geladuras, tá? Então, lesões provocadas pelo calor, termonoses. Lesões provocadas pelo frio, geladuras, tá? Geladuras, né? Essas lesões, as termonoses ou as geladuras, elas podem ser o quê? Acidentais ou elas podem ser criminosas. Tá? Elas tanto podem ser acidentais, não provocadas intencionalmente, ou criminosas. Nós temos, por exemplo, lesões criminosas, em especial
em se tratando de altas temperaturas, né? Quando nós temos crime de lesão corporal, né? Você joga uma água quente dolosamente sobre alguém, ou você queima um corpo humano, você carboniza, né? E quando falamos em carbonização, que é a queimadura de 4º grau, nós estamos falando o quê? De queimar, né? De submeter a alta temperatura um corpo humano com ou sem vida. Com ou sem vida. Ou seja, a variação de temperatura muito baixa ou muito alta causam as respectivas lesões, que podem levar à morte. Ou seja, essa variação de temperatura muito alta ou muito baixa podem gerar a morte, podem ocasionar desde lesão corporal até a morte. Lesões provocadas por excessiva temperatura, termonose. Lesões provocadas por temperaturas mínimas, geladura, ok? Então, olha só, comecemos com as geladuras. As geladuras, elas também se apresentam em 1º, 2º, 3º e 4º grau, tá? Então, olha só, as queimaduras, as geladuras, né, as lesões causadas pelo frio, no 1º grau, nós temos o quê? A palidez, tá? Do indivíduo. Depois, em 2º grau, nós temos o quê? Os eritemas e flictenas. Em 3º grau, nós já temos necrose, com crostas negras. E em 4º grau, nós já temos a gangrena, nós já temos a morte total deste tecido, ok? Nós já temos a morte total. Então, olha só, para fins de medicina, que é medicina legal, que é aplicada em concurso público, é interessante nós conhecermos, né, os graus da geladura e o que cada grau vai apresentar. 1º grau, palidez. 2º grau, eritemas e flictemas. 3º grau, necrose, né, são as crostas enegrecidas. E 4º grau, a gangrena. Aqui eu fiz essa observação para vocês, porque é cobrado em concurso também. Eu já vi questões de concurso em relação a esse termo. Quando vocês virem frio difuso, lembrem, frio difuso dá causa a hipotermia. Frio difuso dá causa a hipotermia. Então, olha só, em se tratando de geladura, né? Nós temos também essa lesão em 1º, 2º e 3º grau. 1º grau, palidez. 2º grau, eritema e flictenas. 3º grau, necrose com crostas enegrecidas. 4º grau, gangrena, ok? Não há recuperação deste tecido. Aí aqui eu trouxe fotos, né? Trouxe, na verdade, de maneira ilustrativa para nós visualizarmos essa situação da geladura. Nós trazemos, eu trago para vocês essas imagens para nós compreender com o intuito, né? Com o intuito de fixação de conteúdo. Mas é muito difícil o concurso público, a banca examinadora, colocar uma imagem para vocês identificarem qual é a espécie de lesão, tá? Mas é importante para fins de conhecimento e fixação de conteúdo. Olha só. Então, aqui nós temos, né? Olha, isso aqui já é o quê? O estado de gangrena. Esse já está morto, aqui não tem mais vida dos tecidos, ok? Então, olha só, essa é a imagem de lesões causadas pelo frio. E essas duas imagens são imagens do quê? De lesões denominadas geladuras, ok? Geladuras. Agora, vamos trabalhar temperatura em relação ao calor. Em relação ao calor, qual é o nome das lesões, né? As lesões causadas pelo calor excessivo. Termonoses, tá? Termonoses, as lesões causadas pelo calor. E ela tem também
apresenta também primeiro, segundo, terceiro e quarto grau. Primeiro, segundo, terceiro e quarto grau. Então, olha só, no primeiro grau, nós teremos o quê? Nós teremos a rubefação ou eritema. Rubefação ou eritema, o que que é? Lembra que nós já vimos rubefação em energia de ordem mecânica? Rubefação é a vermelhidão, tá? Então, rubefação é a vermelhidão na pele. Então, rubefação ou eritema é a mancha vermelha sobre a pele. Essa é de primeiro grau, né? Essa é de primeiro grau. Essa aqui é os acidentes domésticos de maneira mais leve, né? Quando a pele fica bem vermelha. Ou quando tomamos sol de maneira excessiva e queimamos a nossa pele. De segundo grau, nós temos os flictenas, né? Os flictenas já apresentados, já mais com bolhas, né? No terceiro grau, nós temos a escarificação, né? A escarificação, ela é representada já quando nós não temos, nós já temos a ausência dessa pele que nos protege. Então, a escarificação, né? A gente tem uma ideia, o quê? De visualizarmos já, né, o corpo humano sem essa pele que nos protege. Essa é a escarificação. Em quarto grau, nós temos a carbonização. Em quarto grau, nós temos a carbonização. A carbonização, ela pode atingir o quê? Ela pode atingir uma pessoa viva ou uma pessoa morta. Quando falamos uma pessoa morta, já estamos falando em cadáver. Então, a carbonização, ela pode atingir uma pessoa com ou sem vida. E aí nós vamos ver que há exames médicos a fim de comprovarem, capazes, né, hábeis a comprovar se no momento que a vítima foi carbonizada, se ela estava viva ou morta, né, no momento que ela sofre essa queimadura de quarto grau, se havia vida ou não. Então, olha só, nas termonoses, nós também temos primeiro, segundo e terceiro grau. Primeiro grau, rubefação ou eritema. Segundo grau, flictenas. Terceiro grau, escarificação. E quarto grau é a carbonização. Essa aqui são as lesões provocadas pelo calor. Lesões essas denominadas termonoses. Aqui nós temos uma figura explicativa, ok? Deixa eu apagar a tela para conseguirmos visualizar, para fins de conseguirmos visualizar. Então, olha só. Primeiro grau, nós temos aqui a rubefação. É aquela o quê? Vermelhidão, tá? Então, primeiro grau, nós temos a vermelhidão. No segundo grau, né? No segundo grau, nós já temos o quê? Nós já temos os flictenas, tá? Nós já temos os flictemas, ó, já causam bolha, já atinge a segunda camada. No terceiro grau, nós temos a escarificação. Veja bem, já é uma lesão mais profunda, tá? Já é uma lesão mais profunda, onde tem ausência total da pele, tá? Lembrando que a pele é que é atingida, né, de maneira direta quando tratamos de queimadura, tá? Então, olha só. Aqui nós trouxemos exemplos, ó. Primeiro grau com rubefação ou eritema. Tá vendo? É a vermelhidão apresentada no corpo humano. No queimadura de segundo grau, nós temos o quê? Os flictenas. Os flictenas são representados o quê? Por bolhas, tá? No terceiro grau, queimadura de terceiro grau, nós temos o quê? A escarificação. Tá vendo, ó? Escarificação. Já é
uma lesão mais profunda. Em quarto grau de queimadura, nós temos a carbonização, tá? Carbonização. Veja bem, quando fala-se em carbonização, via de regra, né? O cadáver ele é encontrado em situação de boxer, ou seja, os braços contraem, né? Para a face. Os braços contraem em direção da face. Então, ou nós vamos encontrá-lo assim, propriamente dito, ou assim, tá? Então, via de regra. Lembrando que a carbonização, né, quando estivermos diante de carbonização, nós temos que lembrar que ela apresenta características o quê? Específicas. Primeiro, óbvio, né? Vemos uma queimadura de quarto grau. O cadáver, ele encontra-se o quê? Em posição de boxer, via de regra. Outra coisa, nós teremos fratura dos ossos com essa queimadura de quarto grau, sendo a fratura de crânio a mais comum. Nós temos também a redução do volume, né? Redução do tamanho do corpo, em razão de perdermos muito líquido. Então, redução do volume. E outra característica também, uma característica lógica, né? Nós temos cabelos e pelos tostados. Então, essas são as características, né? De um cadáver carbonizado, E mais à frente, daqui a pouquinho, nós vamos ver como identificar se no momento a vítima carbonizada, se no momento ela estava viva ou se ela estava morta, ok? Então, galerinha, essas 4 imagens representam a queimadura de primeiro, de segundo, de terceiro e de quarto grau. Lembrando que as lesões causadas por queimadura denominam-se termonoses, tá? As lesões causadas por queimadura, as lesões, né, de queimaduras causadas por altas temperaturas representam termonoses. As queimaduras causadas em razão de baixa temperatura são representadas pela geladura. Olha só, uma atenção especial em relação à carbonização, né? Então nós devemos demandar uma atenção especial em relação à carbonização, porque a carbonização ela vai representar diretamente uma conduta criminosa, a não ser, por exemplo, um acidente de trânsito, né? A não ser um acidente automobilístico, onde a vítima fica presa às ferragens e o carro é tomado pelo fogo, ou mesmo ocorre explosões. Nós tivemos recentemente um acidente gravíssimo ali no trajeto Curitiba-Paranaguá, né? Nós tivemos ali vítimas, né? Várias vítimas que apresentaram o quê? Diversos graus de queimadura. Então, dentre as vítimas daquele acidente, daquela tragédia, porque envolveram muitos carros, envolveram muitas famílias, né? Então podemos chamar de tragédia. Nós tivemos vítimas ali que apresentaram queimaduras de primeiro grau, outras de segundo grau, outras de terceiro grau e ainda, salvo engano, nós tivemos vítimas carbonizadas, tá? Então todas essas lesões que envolveu este acidente, ele é bem recente, acho que 2 meses no máximo, acho que tem um tempo de 2 meses, né? Essas lesões, então, ou seja, esse acidente, essa tragédia, que envolveram vários veículos, né? Deu origem a lesões o quê? Denominadas termonoses, porque todas as lesões foram causadas em razão da alta temperatura, né? Nós tivemos um caminhão carregado com combustível, que bateu, né, em um barranco. O motorista do caminhão pulou, saiu ileso, mas esse caminhão derramou na pista. Esse combustível inflamou, houve uma explosão e vários carros foram tomados pelo fogo. Então isso é uma situação de queimadura realizada pelo alto calor, tá? Denominada termonose. Então, olha só, em relação à carbonização, nós estávamos falando que ela indica sim, né, uma conduta criminosa. Uma conduta criminosa pode ser
ou para fins de ocultar, diminuir esse volume, ocultar este cadáver, né? Ou depois da morte, ou seja, tira a vida da vítima e depois carboniza, né? Ou para reduzir o tamanho, facilitar a ocultação, ou pensando em dificultar também a identificação da vítima, não identificando a vítima, né, dificultando a identificação da vítima, por óbvio também vai dificultar, né, a identificação do autor do crime. Ou ainda um crime bárbaro, né, um crime bárbaro. Você ateia fogo em uma pessoa ainda viva. Tem uma imagem que eu queria trazer para você, se caracteriza muito bem isso, né? Eu não sei da perícia que foi realizada em relação a essa imagem, mas eu acredito que a pessoa estava viva no momento em que seu corpo queimava, né? É a imagem de uma pessoa que ela está deitada e amarrada em um... Ela está deitada e suponho que amarraram ela ou mesmo desacordaram, em um pneu, em um grande pneu. Então ela tem seu corpo todo carbonizado e ela acaba ficando presa ali dentro daquele pneu, né? Então a carbonização, via de regra, indica uma conduta criminosa. Mas também podemos ter uma situação de carbonização diante de um acidente de violência, tá? Então vamos lá, carbonização apresenta essas características aqui, galerinha, que nós já falamos. Redução do volume do corpo, posição de lutador ou boxer, né? Os braços contraídos lateralmente à face, fratura dos ossos e do crânio sendo a mais comum, cabelos e pelos tostados. Então essas são as características de um corpo carbonizado, tá? Então essas são as características de um corpo carbonizado. Aí, para fins de identificarmos se essa vítima estava ou não com vida, nós temos o quê? O sinal de Montaldi. E esse nome você precisa registrar, tá? Então, carbonização em vida ou pós, né? Ou seja, carbonização em vida ou já sem vida, tá? Carbonização em vida ou sem vida. Para fim de identificarmos isso, há uma técnica, né? Existe uma técnica, e essa técnica é chamada sinal de Montaldi. Esta técnica é chamada sinal de Montaldi. Ok, como que essa técnica vai detectar se a vítima estava viva ou morta? Vai fazer um exame na traqueia, vai fazer um exame, né, nos alvéolos, nos brônquios, para verificar se houver presença de fuligem. Se houver presença de fuligem, né, significa o quê? Que a vítima estava viva, né? Estava sendo queimada viva. Se não houver presença de fuligem, significa que no momento em que o corpo foi queimado, já não existia mais vida, tá? Porque respira, quem tem vida, respira. Então, respirou, a vítima está sendo queimada. Ela está sendo queimada. Respirou, vai ter sinais de fuligem, tá? Na traqueia, nos brônquios, tá? Então significa que ela estava viva, foi queimada viva. Do contrário, se não tiver nenhum sinal de fuligem na traqueia, nos brônquios, significa que essa vítima não respirou enquanto estava sendo queimada. Se ela não respirou enquanto estava sendo queimada, significa que ela já estava morta. Então essa técnica é denominada sinal de Montaldi. Olha que legal. Por este sinal, é possível verificar se a vítima... Se a carbonização atingiu a vítima ainda viva ou depois da sua morte. Ou seja, se houver presença de fuligem nas vias respiratórias do cadáver, é porque ele respirou e estava vivo quando sofreu a queimadura de 4º grau. Se não houver presença de fuligem na traqueia, nos brônquios, enfim, na árvore respiratória, né? É porque o cadáver não respirou no momento da queimadura. Assim, ele foi queimado já sem vida. Ele foi queimado já sem vida. Então, há assim como identificar se a vítima daquela queimadura sofreu a queimadura de 4º grau ainda viva ou morta. Como? Pela técnica sinal de Montaldi. Vai verificar as vias
respiratórias. Se houver presença de fuligem nas vias respiratórias, é porque ela ainda estava viva, porque ela respirou. Se não houver, é porque a vítima já estava morta, ok? Ainda, pessoal, o sinal de Janessi-Geliac. Janessi-Geliac. Gravem também, tá? Todos esses termos é necessário nós registrarmos, tá? É necessário nós registrarmos, que prova gosta muito disso, tá? Ou seja, é uma outra forma, essa é uma outra forma de identificar se a vítima estava ou não com vida quando sofreu a queimadura de 4º grau, que dá origem, dá causa, né, a carbonização. Olha só, por este sinal de Janessi-Geliac, é possível, irá verificar a ausência de leucócitos nas bolhas, né? Se a vítima estivesse viva no momento da queimadura, haveria esse sinal vital, que é a presença o quê? De anticorpos que agem em defesa e recuperação do tecido vivo. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula da professora Débora? Você quer esse material de apoio? Então clique aqui embaixo, você pode clicar aqui embaixo, você pode fazer o download gratuitamente dessa videoaula. Agora, se você quer continuar assistindo no final dessa videoaula, você quer, aliás, fazer o nosso curso completaço de Medicina Legal com a professora Débora, são no total 19 videoaulas, a carga horária aí de 26 horas, 60 dias de acesso. Você pode, nesse período, assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Este curso tem várias aulas de resolução de exercícios de diversas bancas e investimento apenas R$ 50. Então vamos lá, espero vocês aqui no Lá Concursos. Forte abraço, tchau! Clique lá aqui.